Fala, meu lindo! Minha linda! Irmão, sabe o que eu imagino? É quem ouve a mensagem segunda-feira, 7 horas da manhã. E fala, gente, por que tem tão feliz agora? Ninguém é tão feliz 7 horas da manhã de segunda-feira. Ô, gente, é porque nós estamos vivendo algo novo. O Senhor está fazendo algo poderoso nessa série, a série Novos Caminhos. E eu tenho uma palavra de Jesus para você, que vai fazer você entender algumas coisas e talvez se frustrar com outras. Talvez a maior frustração dessa mensagem é saber que durante o processo você não vai conseguir entender as razões do porquê algumas coisas acontecem. Quer dizer então que vou ficar no limbo? Mas chegará um dia que tudo o que se passou será compreendido pela perspectiva da promessa. Quando você olha uma história do começo para o final, você não sabe a razão. Mas como Deus que servimos conhece a história do final para o começo, Ele sabe todos os motivos que a gente precisa. Amém. Mas antes de ir para o vídeo, irmão, eu tô pedindo ajuda para eles aqui porque tá difícil. Curte o vídeo, meu lindo, rapidinho, só dá um joinha, dá nada, não queima a mão, não dói os dedinhos, faz só por pena, na dúvida. E se inscreve no canal e ativa o... Ativa o sininho, bebê. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você, aqui nesse canal, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Aleluia. E é para você. Amém? Então, conferiu? Fez tudo? Curtiu? Top? Vamos pro vídeo. Gênesis 37 diz o seguinte, no verso 7: Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. Verso 9, parte B: Eis que eu sonhei mais um sonho, e que o sol, a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. Ô irmão, olha uma coisa para você. É que é maneiro, a promessa ela é super maneira. Ouvir a promessa é a melhor parte de todas. Ouvir a promessa é... Quer ver quando vem na frente dos outros, que a gente fala, olha aí, ó, Deus vai fazer, vai me honrar na frente dos meus inimigos. Irmão, você já viu, tem alguns momentos de profecia que a gente não gosta de ouvir uma profecia assim, você está errado. Não, a gente gosta de ouvir qual profecia? Deus vai te honrar, e Deus vai fazer isso, e Deus vai te colocar na... E, irmão, a gente fica, é de Deus. Se for o contrário, a gente diz, não foi. Só que tem uma coisa que a gente não pode ignorar, que é uma coisa é a promessa, a outra é o cumprimento da palavra. E entre esse lugar e esse lugar tem um meio, e aqui que mora a chave de tudo. E eu não quero chover no molhado, eu não quero pregar sobre os processos de José, eu não quero falar sobre as dores que ele passou. Eu quero que você entenda a outra visão, que é onde o Senhor o colocou antes de chegar no lugar que ele chegaria. Veja bem, olha só, eu vi uma história de um pastor americano no sul da Flórida. Mark Anderson está aí? A história é sua, amigo. Colei de você hoje de tarde. Rapaz, eu estava preparando a mensagem, abri o Instagram do Neida, pastor Mark Anderson, belamente contando uma história. Irmão, eu disse, meu Deus, como pode? Era o que precisava para começar o que Deus colocou no meu coração. Esse pastor da Flórida, desse vilarejo
pegou fogo no vilarejo e queimou basicamente todas as casas. Na manhã seguinte, todos estavam com a mesma expectativa: qual vai ser o sermão do pastor agora? Tudo se queimou, tudo se perdeu. O que ele vai dizer? Qual vai ser o ânimo? Qual vai ser a palavra dele? E essa era a expectativa daquela manhã de culto. Quando as pessoas foram chegando na igreja, encontraram com o pastor na porta da igreja com um vaso de barro no braço. Todos passavam, viam um vaso de barro e ninguém entendia nada. Então o culto começou. O pastor subiu no altar para ministrar a palavra daquele dia. Mas antes de começar disse: esse vaso de barro foi a única coisa que sobrou da minha casa. Toda a igreja atônita ouvindo. Quer dizer, ele também foi assolado, ele também sofreu a consequência do incêndio. Ele disse: tudo o que sobrou foi esse vaso. Só que tem um detalhe: o fogo não consumiu o vaso, porque quem passa pelo fogo uma vez, quando passar de novo, não será destruído. Oh, meu lindo, não, vou melhorar. Lindo é que quando você vive os processos do Senhor e você passa pelo fogo que prova, que faz as coisas acontecerem, quando você chega na promessa e o fogo da contradição e a crítica e o peso da luta se levantam contra você, você não vai desfalecer, porque quem vive o processo uma vez está habilitado para viver a promessa do Senhor de maneira sobrenatural. Você pode dizer um glória a Deus, meu lindo? Aleluia! E olha, ai meu Deus, o José teve um sonho. Só que o sonho dele, irmão, era muito louco. Que negócio é esse de os feixes se prostrarem, o sol, a lua, as estrelas? É muito grande. E esse é o negócio, quando vem de Deus sempre é diferente. Sempre é muito grande, sempre é assustador e sempre é demais pra gente. Porque a gente diz: nossa, o que Deus viu em mim? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu, Dave, hoje eu estou pregando aqui. Uau, que delícia, um monte de gente ouvindo. Que lindo. Se Deus fizesse comigo isso há 10 anos atrás, eu tinha acabado com a minha vida. E irmão, não ia aguentar não. Ia ficar bobo já de cara, já ia falar assim... Já ia voltar no colégio do ensino médio, ia chamar a galera e falar assim: escuta só o que Deus fez, nego. Porque quando a gente não está preparado, aquilo que deveria ser a nossa bênção se torna a nossa maldição. Sabe o que é interessante? É porque hoje eu olho para algumas coisas e digo para o Senhor assim: agora eu entendi o porquê. Sabe o que é a maneira de José? É que a Bíblia diz que quando José conta o sonho, o processo dele começa no mesmo dia. O processo dele começa no mesmo dia. E a primeira fase do processo é experimentar de um ódio latente. Porque todo mundo que tem promessa experimenta disso, da incredulidade, da inveja, da angústia dos outros, de ver e saber que em algum momento o que Deus te prometeu Ele vai cumprir. E sabe qual que é a loucura? É porque parece-me que em alguns momentos essas pessoas que odeiam o que a gente carrega são opositoras tão ferozes que a gente para de acreditar na promessa pelo que está ouvindo, sabe? E isso é uma das coisas que mais paralisam. Não é o processo, é antes de entrar no processo, é quando você conta, é quando as pessoas sabem. Lindo, eu aprendi uma coisa com o Senhor e isso eu nunca mais vou esquecer. Eu era de uma igreja muito, como eu posso dizer, rígida, muito rígida. Só que eu nunca fui normal. Eu sempre fui da pá virada. Todo mundo pregava de terno, eu era louco para pregar de camiseta. Todo mundo falava de um jeito, eu era louco para mudar a forma de falar e falar do jeito que eu falava na vida normal, sem fazer aquela
Oh Deus inefável, Pai das luzes, aquele Não, eu gosto de falar, oh Jesus, meu lindo, meu amor da minha vida, eu te amo. Eu queria pregar normal, e aí eu pensava que eu era muito estranho. E aí, sabe o que era engraçado? Porque nesse lugar que eu estava, eu tinha um limite para chegar. E um dia alguém me falou, você está chegando no limite da panela. E quando você chegar das duas, uma, ou você estoura para dentro, ou você estoura para fora. E irmão, eu fiquei bravo, falei, invejoso. E aí, irmão, eu comecei a fazer coisas que não eram normal. E quando você começa a se movimentar em direção a uma palavra, você vai começar a fazer coisas que não é normal. Às vezes no contexto que você está, na família que você se encontra, aonde você trabalha, aonde você vive. E aí as pessoas vão começar a odiar você. E eu não era odiado pelo mal, eu era odiado pelo diferente. Porque eu estava fazendo algo novo. Irmão, eu comecei a viver algo novo e aquilo não dava para parar. E aqui mora o segredo. Eu tinha um projeto na época chamado Entrando na Onda, e eu escondi esse projeto até ele pegar 120 por hora. Quando ele pegou 120 por hora, todo mundo ficou sabendo, mas ninguém mais conseguia parar. Porque uma coisa é você parar algo que está em pequeno movimento, agora depois que pega a velocidade, ninguém mais pode parar. Bom, eu estou aqui, né? Eu acho que deu certo, para a glória de Deus. Mas hoje, o meu coração não se deixa levar por algumas coisas que antes, se assim eu fosse, irmão, acabava com tudo. Sabe o que é o doido da vida? É que algumas coisas Deus, antes de te expor, te mostra pequenos previews para você estar preparado para o que vai acontecer. Veja bem, José, a primeira coisa que acontece com ele é odiado. A segunda coisa, a Bíblia diz que depois de odiado, ele é levado para ser assassinado. Vão tentar matar, não consegue, não deixa. Então eles vendem José. Tudo isso estava acontecendo debaixo da mão do Senhor. É que aquele que pensa que está te fazendo mal, quando você está debaixo das mãos do Senhor, aquele coopera para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Sabe, toda pedra vira muro, toda armadilha se torna uma gaiola para aquele que colocou a armadilha. Irmão, não tem como, quando Deus quer fazer, aleluia, ninguém pode parar. É isso, dá até uma música, entende? Ele é poderoso. Então veja, não é algo que vai destruir José, vai preparar ele. Aí começa o processo, ele é vendido. E aí quando ele chega na casa de Potifar, que é um chefe da guarda do Egito, a Bíblia diz que o que ele faz, eu vou ler para você, é maravilhoso. Olha que lindo. Ele chegou na casa do Egito, de Potifar, e a Bíblia diz que ele carregava uma graça de Deus sobre ele. É porque a gente não é nada sem a graça de Deus, meu lindo. A gente é um rascunho mal feito se não for a mão do Senhor escrever a nossa história. A gente não consegue sem Ele. Em todos os momentos a gente precisa da graça do Senhor. Às vezes para não desistir, às vezes para nos consolar, às vezes para dizer, continua bebê que vai dar certo. Eu estou contigo, eu não abro mão de você. Eu vou contigo até o final da jornada e vou te levar no caminho da promessa. A gente precisa da graça de Deus. A gente não consegue viver sem a graça dele, porque se Deus sair da receita, a gente morre na praia, porque só tem uma forma de chegar aonde Deus deseja, com ele caminhando do lado, e não tem para onde correr. A Bíblia diz, a graça do Senhor estava sobre José, e José encontrou graça aos olhos dele, de Potifar, e o serviu. Agora olha o que vai acontecer, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. Oh meu Deus do céu. É que ele é preso ainda, né? Ele é escravo ainda, ele não é livre, ele não é ainda o governador do Egito. Mas veja bem, no meio do processo, um relampejo da promessa aparece. Como assim, David?
Claro, bebê. Se você vai ser o governador de uma grande nação, o mínimo que você precisa saber é administrar o patrimônio de uma família dessa nação. Se você conseguir de uma família, você consegue multiplicar na vida de todas as famílias. Não. Irmão, Deus nunca vai te expor antes de te preparar. Deus nunca vai te colocar em perigo. Deus nunca vai fazer você correr enquanto você não estiver pelo menos apto a andar. Deus nunca vai colocar você numa velocidade que você não caminha. Deus nunca vai colocar você numa estrada que você não está preparado. Ele te prepara antes de você chegar, irmão. Deus vai transformar José no governador, mas antes vai ensinar ele a gerir uma casa. Às vezes o trabalho que você reclama é parte do preview de Deus da promessa. Às vezes a família que você reclama é parte do plano de Deus sobre você. Sabe, a maior crise minha, quando eu descobri que eu era um evangelista, é porque o meu pai não era o Billy Graham. O Billy Graham foi o maior evangelista do tempo dele. Por que Deus me fez nascer em Joinville, na casa do Hamilton e da Luciane? Se eu sou um evangelista, me coloca na casa de um evangelista. Poxa vida, coloca no Jimmy Swagger, coloca no Richard Bon, coloca nesses homens grandes. Não, irmão. Deus falou, para chegar lá, vai ter que começar aqui. Aí você olha a história de todos os homens de Deus. Ninguém começou aqui, todo mundo começou aqui. Irmão, Abraão antes de se tornar pai de multidões, Moisés antes de se tornar o libertador, foi provado pelo Senhor até o final. E sabe qual que é a graça disso tudo? É porque no meio do processo que a gente reclama, a nossa consciência muda quando entende isso. Eu vou ser mais específico. Quando eu estava no começo da minha vida com Jesus, virei radialista, apresentava um programa de rádio, e aquele era o sonho da minha vida. Eu falei, encontrei o auge, estou aqui felizão, nunca mais vou sair. Aí um dia uma mulher falou para mim, você está numa rádio trabalhando, o Senhor me mostra. Aí ela, credo, que é isso? Arrepiou. Falei, pronto, Deus vai me honrar, vou virar diretor da rádio. Ela falou para mim, um dia a rádio será só o teu hobby, porque o que Deus vai fazer para você é diferente. Através de você é diferente. Irmão, na hora eu falei, poxa vida, deve ser da carne. Porque o que eu mais quero é trabalhar na rádio. Não, irmão, a rádio não era o final, a rádio era o meio. Porque eu aprendi a falar diferente, eu aprendi a modular a voz, eu aprendi a comunicar melhor. Eu aprendi porque a missão que me esperava no futuro dependeria dessa qualidade desenvolvida. E bem desenvolvida, porque senão não daria certo. Irmão, quando José está governando a casa de Potifar, Deus está mostrando para ele como é a receita da família de um egípcio. Deus está mostrando ele lidar com o patrimônio de um povo. Deus está mostrando o que funciona, qual é a rotina, qual é o gasto, qual é a necessidade, o que um egípcio come por dia. Ele está tendo tempo para se preparar, ele está olhando para aquilo tudo. E ele olha dinheiro, ele olha mantimento, e ele é o gestor da casa de Potifar. E eu sei o que você conhece. A mulher de Potifar se interessa nele, ele é bonito, corre para pegar ele, ele corre da mulher para não pegar ele, sai pelado, é uma confusão, lascada. E a Bíblia diz que ele, de agora um ajudador, governador de uma casa, vira um prisioneiro real, oficial, e vai para a cadeia. Qual que é a percepção que a gente tem? Agora acabou, agora deu, parece que ia decolar. Aí o avião colocou o nariz para baixo e bateu no solo. Parecia que estava dando tudo certo, de repente deu tudo errado. É porque, eu sei que é clichê falar isso, mas é porque antes de dar muito certo, antes de ser extraordinário, antes de acontecer tudo aquilo que Deus planejou, vai ter que dar muito errado primeiro. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas vai dar muito errado primeiro. Vai ter muita humilhação no meio do caminho, vai ter muito descrédito no meio do caminho. E tudo isso é o processo para te forjar, para preparar você para chegar aonde Deus quer e não perder o teu coração. Então, lindo, enquanto não chega, enquanto não melhora, vai piorar. Agora só tem uma coisa a se fazer enquanto está nessa fase: enjoy, aproveite, curta o momento, sente a brisa do caos e vive o processo de maneira completa. Senhor, é isso que o Senhor tem, eu vou viver até a última vírgula, para que o ponto final seja ali na promessa que me aguarda, em nome de Jesus. Vamos mais. Ai, meu Deus.
que continua. Aí José foi preso. José está onde agora? Prisão. E o guarda da prisão confiou a mão de José. Não, vamos pegar um versículo anterior. Mas o Senhor estava com José. Amém. Não, lindo, ele está preso. Diga, mas o Senhor está com ele. Não, vamos melhorar, irmão. Ele está passando humilhação. Parece que ele está longe da promessa. Está doendo demais. E nada mais você precisa no processo. Se Ele estiver com você, você está no caminho certo e o nome dEle vai ser glorificado. Ei, irmão. Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo o que eles faziam ali era ele que fazia ali. José, você vai ser um governador do Egito. Você vai precisar de duas capacidades bem desenvolvidas: gestão de recursos e gestão de pessoas. Ai não, Jesus. Não, peraí, irmão, eu não sei qual é o projeto de Deus para você, mas você vai precisar de algumas habilidades bem desenvolvidas para viver o propósito dele. E só se forma no processo. Não é esse negócio de faz do jeito que dá. É melhor o feito do que o não feito. Não, irmão, não tem nada a ver isso não, esquece tudo. Quando Deus faz, é perfeito, duradouro, perene, não quebra, não perece, não estraga. E veja bem, é coisa da gente. A gente gosta de dar uma adaptada. Não, faz do jeito que dá, faz do jeito que pode. Não, lindo, vive todos os processos para que você possa viver a promessa de maneira real. E a loucura de tudo é que nem sempre será da velocidade que a gente gostaria. Sabe por que eu me lembrei ontem? Que o que eu estou vivendo hoje tem partes que foram profetizadas quando eu tinha 6 anos de idade. Mãe, eu tenho 33. Está acontecendo agora. Tem algo que vai acontecer nos próximos dias. Meu Deus, que vontade de fofocar que eu estou. Ai, meu Deus. Ah, vou falar, irmão, vai ter passado já. Ai, vai ter passado. Irmão, há 3 anos atrás, uma mulher entrou no camarim de um evento nosso e falou: eu vejo uma televisão entrando em contato com você e dizendo: a gente precisa de você aqui. Aleluia. Tá bom. Eu não falei nada, não falei nome, não falei nada, fiquei quietinho. Jesus, só falei a promessa, né? 3 anos se passaram e o telefone tocou. Oh, aleluia! Sabe qual que é o que é maneiro? É porque não é um programa para falar sobre David, é um programa para falar sobre Jesus. Porque não tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que Ele fez, tem a ver com a graça dEle, o poder dEle. Então isso é maravilhoso. Eu não estou indo para fazer show, estou indo para pregar, para falar de Jesus. Que delícia! Agora está acontecendo, mas foi profetizado 3 anos atrás, outras 5 anos atrás, outras 10 anos atrás e outras 20 anos atrás. É que cada coisa leva um tempo para Deus preparar para chegar no lugar onde Ele deseja. Processos respeitados, habilitação para a promessa. Aí agora José está gerindo pessoas. Por quê? Porque quando ele governar todo o Egito, ele vai precisar saber de patrimônio, de receita, de mantimento, mas daquelas pessoas. É cultura. Sabe o que é gostoso do que eu vivo? Eu sou um evangelista, né? É top, porque eu sou mais normal. Eu transito no meio de todo mundo. E, irmão, se vocês verem num lugar que você fique chocado. Eu entro num lugar que nunca teve alguém pregando o evangelho. E a gente entra de bicudo, nariz de folha. Quando vê, tá lá. A gente vai entrando. A gente tem uns amigos que as pessoas falam assim: ai, meu Deus do céu, esse é do mal. É meu amigo, eu ajudo ele. De madrugada ele liga pedindo oração. É tão gostoso. A gente transita no meio. E que hoje me faz sentido. Porque eu não prego para pessoas que estão dentro de 4 paredes. Eu prego para gerações. São pessoas que precisam ouvir o evangelho. E como eu vou atingir a dor de quem precisa sem saber o que ele passa?
sem entender a dor. Irmão, quando alguém fala alguma coisa para mim, de pessoas específicas, irmão, eu conheço o bastidor, eu sei qual é a dor, eu sei qual é a causa, eu sei qual é o motivo. Quando você vê alguém em depressão na rede social, pode ter certeza, se não chegou, vai chegar lá no direct. Quantas pessoas que mandam mensagem de madrugada, gente famosa, que você não imagina, você olha e diz: uau, que vida incrível, que felicidade. E a pessoa manda mensagem para mim dizendo que quer se matar. Mas é porque Deus nunca vai te expor a um lugar antes que Ele tenha te preparado. Irmão, como eu vou pregar para pessoas se não as conheço? Como você vai cuidar de todo o Egito se você não conhece a cultura do Egito, rapaz? Fica na cadeia, você vai ser esquecido antes de ser lembrado. E isso vai ser bom, porque um dia você vai ter que lembrar daquele que você deseja esquecer. Ai, meu Deus do céu, que vontade de chegar lá, mas vai demorar muito para chegar lá. Eu quero só que você saiba que José viveu todos os processos. Interpretou um sonho na prisão, de um copeiro e de um padeiro. E o último sonho que ele interpretou foi de Faraó. O sonho eu vou ser rápido. O resumo ou a interpretação é: 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. O que eu faço? José, ele diz: coloca alguém para gerir tudo nesses 7 anos, para guardar em celeiros, para que quando a fome chegue, tenha mantimento para todo esse povo. A quem vamos recorrer? Eu imagino José aqui, ó. Se quiser, eu tenho um currículo aqui. Trabalhei gerindo patrimônio e cuidando de pessoas. Talvez seja eu. Aí a Bíblia diz que o faraó olhou para ele e falou: tá aqui o menino. Se ele é o que tem o poder para interpretar o sonho, é ele que vai ajudar a gente a sair desse buraco. Então, meu filho, agora é com você. Ó, ninguém é maior do que José abaixo de mim. Uau! Irmão, pera. Ninguém é maior do que José abaixo de mim. Irmão Potifar. Eu vi uma música esse dia que a roda grande entra pela pequena, que aquele que tá, irmão, é que Deus vai mudando no jogo. E por isso que a gente tem que ser humilde de coração, porque às vezes o Senhor pode colocar a gente numa situação desfavorável para que o nome dele seja glorificado e alguém possa viver a promessa também. Agora, sabe o que é o maneiro? É porque se ele é maior, depois de... A mulher do Potifar está em dívida, né? Se eu fosse a mulher do Potifar, eu ia lá e falar assim: olha, querido, eu queria pedir perdão, porque, né, aconteceu um negócio, e quando virar fome, eu não quero que a comida acabe aqui na minha casa. 7 anos. O que ele fez? Geriu recursos. E nos outros 7, geriu recursos e a emoção das pessoas. A comida acabava e iam para José. José era muito inteligente. Todas as terras foram compradas por troca de alimento. E o Egito nunca cresceu tanto como no tempo da fome. Eu sei que é loucura imaginar isso, mas só é possível viver o plano de Deus quando a gente vive o processo de Deus. O plano de Deus é perfeito, o processo é extraordinário. O plano de Deus é incrível, o processo é... arde, incomoda, mas é assim que Deus trabalha. Ele molda, dá forma, queima, para que o vaso não quebre na batalha. Sabe, lindo, Deus não quer te perder, por isso que Ele vai te colocar no processo. Deus não quer que você quebre, Deus não quer que você vá embora, Deus quer que você fique, e é por isso que Ele vai te deixar no processo até ficar pronto. Se demorar muito, pode ter certeza que a confusão vai ser maior. Então aproveita, porque vai ter um dia que você vai olhar para trás, vivendo a promessa, e dizer a mesma coisa que todo mundo que chega aqui diz: agora eu entendi. Entendi o porquê da dor, entendi o porquê do sofrimento, entendi as humilhações. Agora eu entendi.
Por isso que processo não se entende durante, processo se entende na promessa. Quando você está lá e você olha, você diz: entendi. Em nome de Jesus, é isso que você vai viver. Deus, no nome de Jesus, Pai, Tua é a visão. O Senhor sabe exatamente aonde vai nos levar. E nós não queremos ir para outro lugar senão o centro da Tua vontade. Tuas promessas são maiores, são sobremaneira incríveis, Jesus. E nós somos pequenos perto de tudo aquilo que o Senhor promete. Mas se precisamos de um processo para habilitar a gente para viver a promessa, Senhor, a gente topa. A gente não desiste, a gente não corre, a gente não foge. Mesmo que dá vontade, mesmo que às vezes a gente fique injuriado, dizendo que está demorando demais, que o tempo não está passando, que todo mundo vai e a gente fica. Deus, eu sei, dói às vezes, mas se for a Tua vontade vai ser perfeita. E a promessa não vai embora, a promessa vai me aguardar. Eu vou chegar aonde o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja linda que nos recebe, a Family Church. A todos os voluntários que estão servindo em todos os lugares. Eu quero que você aplaude Jesus pela vida deles. São maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo pastor Mac. Muito obrigado. Fica de pé, pastor, para o pessoal ver você. Esse cara maravilhoso. A chefa está ali, a chefa. Ô, pastor. Meu Deus, vocês estão tomando o quê? Vocês estão ficando mais jovens, Senhor. São os pastores dessa igreja linda. Essa igreja é uma explosão nessa cidade. O Senhor tem honrado, prosperado. Mas eu tenho certeza que o processo não deve ter sido tão fácil. Mas sabe o que é o bom do processo? Eu vou te contar uma coisa. Eu contei ontem, mas eu quero contar agora. Ontem, conversei com o pastor Mac no final, mandei para ele uma mensagem. Disse: pastor, me diz o que o senhor achou. O senhor gostou? O senhor ouviu as mensagens? Porque eu tenho medo. Eu tento nem olhar. Bom que ele está atrás da câmera, eu não vejo o olho dele enquanto eu estou pregando. Porque eu respeito quem chegou primeiro e que abriu o caminho para eu poder caminhar. Agora, sabe o que é o maneiro? É porque o Mac, pastor Mac, é Mac porque é meu amigo, mas é pastor. Ele fez parte da nossa vida quando a gente estava no meio do processo dolorido. E foi você que me ajudou. E sabe qual que é o maneiro? É porque alguém que te viu no passado, no meio do processo, vê você no meio da promessa. Eu fiquei feliz da mensagem que o Senhor me mandou ontem. Mas sabe o que eu mais gostei? Foi porque o Mark lembrou de um dia que ele passou na frente da minha casa em construção pequenininha, lá no lado da casa da minha mãe. Saímos do carro debaixo de chuva, e ele colocou a mão na placa da construção da casa e disse: Senhor, ajuda esse menino, Senhor, faz algo acontecer, abençoa ele, abençoa a família dele. Então eu vou te ajudar com uma coisa. Não esqueça de quem estava com você no processo. Quando você estiver vivendo a promessa, honre, seja grato e celebre a Jesus. Muito obrigado, Mac, eu amo você. Muito obrigado. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter prefaciado o livro que ninguém queria ler. Muito obrigado.